Imagine ter em mãos o mapa exato usado pelo homem que foi oficialmente reconhecido como o maior vendedor do mundo pelo Guinness Book of Records. Este não é apenas um livro sobre técnicas, é um manual de sobrevivência e triunfo escrito por alguém que foi considerado um perdedor por 35 anos antes de se tornar uma lenda das vendas. Se você quer transformar sua carreira, encher seus bolsos e, finalmente, dominar a arte de vender qualquer coisa para qualquer pessoa, preste muita atenção. O que você vai aprender a seguir não é mágica, é um sistema comprovado que pode mudar sua vida para sempre. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Intelectual, o seu atalho para o conhecimento. Neste vídeo, vamos fazer o áudio resumo, capítulo por capítulo, do livro Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, de Joe Girard. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum novo resumo. Se gostar do conteúdo, recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Assim, você aprofunda ainda mais seu conhecimento sobre o assunto e ainda apoia o nosso canal. Acesse o link direto na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Joe Girard não nasceu um vendedor nato. Ele foi forjado na dificuldade. Nascido em uma área pobre de Detroit, filho de um imigrante siciliano que o abusava física e verbalmente, Joe cresceu acreditando que era um fracassado. Antes de encontrar seu caminho nas vendas, ele foi expulso do ensino médio, demitido de mais de 40 empregos, falhou como construtor civil e chegou a ter dívidas praticamente impagáveis. Mas foi justamente o desespero de não ter comida para sua família que o empurrou para vender carros, onde ele transformou sua necessidade de sobrevivência em uma carreira lendária. O livro Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um foi escrito para preencher uma lacuna deixada por especialistas que nunca venderam nada na vida real. A obra se destaca por ser um relato trincheira, escrito por alguém que vendia barriga com barriga todos os dias. A relevância deste livro perdura porque Girard não oferece truques mágicos ou pensamento positivo abstrato, mas sim um sistema prático e auditado que funciona tanto em tempos de bonança quanto em recessões econômicas. Capítulo 1. Introdução. O capítulo abre desafiando a indústria de livros de vendas. Girard aponta que a maioria dos livros promete segredos e mágica, ensinando o leitor a se hipnotizar com frases positivas no espelho, mas falha em entregar resultados porque são escritos por promotores ou teóricos que nunca dependeram de vendas para sobreviver. O autor estabelece uma conexão imediata com o leitor ao validar a sensação intuitiva de que falta algo nessas literaturas, a experiência real do dia a dia, das frustrações e da necessidade de colocar comida na mesa. Para diferenciar sua abordagem da teoria pura, Girard apresenta seus próprios números como prova irrefutável de sua metodologia. Ele cita que, após um começo modesto, tornou-se o vendedor número 1 do mundo, vendendo 425 carros em um único ano, 1973, uma média de 6 vendas por dia. Ele usa a auditoria da Deloitte & Touche e seu registro no Guinness para provar que não é apenas conversa, mas alguém que vivenciou a realidade do leitor e venceu. Ele introduz a metáfora do seu sistema como uma agricultura, onde se planta sementes o tempo todo para colher o ano inteiro, garantindo que o sucesso não seja sorte, mas método. Neste capítulo de introdução, a ideia do autor é desmistificar a venda como um talento inato ou um truque psicológico complexo. Girard ensina que a venda é uma profissão que exige habilidades, ferramentas e prática, não apenas atitude positiva. Ele quer que o leitor entenda que, se um perdedor, declarado por 35 anos, pôde se tornar o maior do mundo, o leitor também pode, desde que esteja disposto a abandonar teorias ineficazes e adotar um sistema de trabalho contínuo, onde a venda não termina quando o cliente sai, mas é um ciclo perpétuo de plantio e colheita. A mensagem-chave deste capítulo é: esqueça os teóricos de gabinete. O verdadeiro sucesso em vendas vem de um sistema prático e contínuo, testado na linha de frente, onde cada venda é apenas o plantio para a próxima colheita. Capítulo 2. O fim de um perdedor. O começo de um vencedor. Este segundo capítulo é um mergulho visceral na origem de Joe Girard, desconstruindo o mito de que grandes vendedores nascem prontos. Girard narra uma infância marcada pela pobreza extrema na Detroit da Grande Depressão
e pelo abuso físico e verbal de um pai tirânico, que repetia constantemente que ele nunca seria nada e acabaria na prisão. Essa programação mental de fracasso o perseguiu por 35 anos, levando-o a ser expulso da escola, demitido de mais de 40 empregos, fracassar no exército e até flertar com o crime, culminando em uma noite aterrorizante na detenção juvenil. O autor cria uma empatia profunda ao mostrar que, antes de ser o maior vendedor do mundo, ele era, em suas próprias palavras, o maior perdedor do mundo. Para ilustrar como a ingenuidade e a falta de preparo podem destruir um homem, Girard conta como perdeu tudo. Após conseguir uma estabilidade modesta construindo casas, ele tentou expandir seus negócios confiando cegamente na palavra de um vendedor de terrenos sobre a instalação de esgotos em uma nova área. A promessa era falsa, o projeto falhou e ele se viu com uma dívida impagável de $60 mil. O momento de ruptura acontece quando ele chega em casa e sua esposa pede dinheiro para comprar comida para os filhos, e ele não tem um centavo. Humilhado e encurralado, com o banco tentando confiscar seu carro, Joe percebe que a autopiedade não alimentaria sua família. Foi a pergunta, o que as crianças vão comer, que matou o perdedor e acendeu a chama da sobrevivência. A lição que Girard extrai de sua própria tragédia é que o fundo do poço pode ser o alicerce mais sólido para o sucesso, se você decidir parar de cavar e começar a escalar. Ele ensina que o sucesso não é uma questão de pedigree ou talento inato, mas de uma decisão irrevogável nascida da necessidade. Ao narrar sua transição de um construtor falido para um vendedor de carros desesperado que precisava apenas de um saco de mantimentos, ele demonstra que a motivação mais pura não vem de livros de autoajuda, mas da responsabilidade inadiável de cuidar dos seus. O perdedor de 35 anos morreu no momento em que ele decidiu que não faria sua família sofrer pelos seus erros. A mensagem-chave deste capítulo é: olhe para o seu passado não para se lamentar, mas para aprender. O fracasso não é o fim, mas o combustível necessário para acender a vontade inabalável de vencer. Capítulo 3. Tudo começa com a necessidade, querer. Neste capítulo, Joe Girard nos leva para o momento crítico onde a sobrevivência colide com a oportunidade. Rejeitado inicialmente por um amigo que lhe disse que ele não sabia nada sobre vendas, e enfrentando o ceticismo de um gerente de vendas que via cada novo vendedor como uma ameaça à comissão dos outros, Joe precisou negociar sua entrada no jogo. Ele garantiu sua contratação com uma promessa audaciosa. Não roubaria a vez de ninguém no salão de vendas. Ele traria seus próprios clientes. Mas havia um obstáculo ainda maior. Joe gaguejava severamente desde a infância, uma sequela dos abusos do pai. No entanto, a necessidade urgente de alimentar sua família o forçou a superar essa deficiência, ensinando-o a concentrar-se intensamente em cada palavra e a ouvir melhor do que qualquer um. Sem experiência, sem fluxo de clientes e com uma mesa vazia, Joe improvisou sua primeira ferramenta de vendas. Arrancou 4 páginas da lista telefônica de Detroit, 2 brancas e 2 amarelas, e transformou aquilo em sua lista de prospecção. Mas sua primeira vitória não veio do telefone. Veio na forma de um vendedor da Coca-Cola que entrou na concessionária pouco antes de fechar. Joe, desesperado, não viu um homem. Ele viu um saco de mantimentos para sua esposa e filhos. Ele admite que não sabia nada sobre carros ou técnicas de fechamento naquele momento. Ele não usou script, não usou psicologia reversa, ele usou o puro e bruto instinto de sobrevivência. Ele precisava tanto daquela venda que o cliente não teve chance de sair sem comprar. O que Girard entrega aqui é que a técnica é inútil sem o desejo ardente. Ele argumenta que querer é a maior qualificação que um vendedor pode ter. Se você sabe exatamente o que quer, seja pagar uma hipoteca, comprar um barco ou, como no caso dele, simplesmente levar comida para casa, esse desejo vai impulsionar você a fazer e dizer as coisas certas, mesmo que você seja um amador. O querer aguça os sentidos, cura a gagueira e derruba barreiras. Ao final, Joe revela que vendeu o carro, pegou $10 emprestados com o gerente e levou a comida para casa, provando que a motivação correta pode compensar qualquer falta de habilidade técnica. A mensagem-chave deste capítulo é: identifique o que você quer desesperadamente.
Esse desejo profundo é a força motriz que transformará qualquer obstáculo em um degrau para a venda. Capítulo 4. O filante é um ser humano. No quarto capítulo, Joe Girard confronta um dos hábitos mais tóxicos e comuns no mundo das vendas: a desumanização do cliente. Em Detroit, os vendedores chamavam o cliente difícil, ou que tomava tempo, de the mooch, o aproveitador, ou o caroço na gíria brasileira. Girard admite que, embora haja razões para a frustração dos vendedores, rotular quem entra pela porta cria uma barreira mental destrutiva. O autor gera empatia imediata ao reconhecer que, sim, clientes podem ser irritantes e tomar tempo, mas alerta que encará-los como inimigos ou obstáculos é um suicídio profissional. Ele nos lembra que, por trás daquele chato, existe alguém que trabalhou duro pelo seu dinheiro e que, na verdade, está apavorado. Para ilustrar a psicologia do comprador, Girard usa o exemplo do medo paralisante que o cliente sente ao entrar em uma loja. Ele não está ali para irritar você. Ele está ali porque precisa do produto, mas está morrendo de medo de ser enganado ou de gastar mal o dinheiro que suou para ganhar. Girard descreve a venda como uma guerra, mas uma guerra peculiar onde a vitória não deixa feridos. O objetivo é vencer o medo do cliente, não o cliente em si. Se você derrota o medo dele, ambos vencem. Você ganha a comissão e ele ganha o produto que desejava. A lição central de Girard neste capítulo é uma mudança radical de perspectiva. Substitua o julgamento pela compreensão. Ele ensina que o comportamento defensivo, as mentiras e a hesitação do cliente são apenas escudos contra o medo que ele tem de você, o vendedor. Ao entender que o cliente é, na verdade, um ser humano assustado tentando proteger seus recursos, você desarma a hostilidade dele com empatia. A venda só acontece quando você transforma esse inimigo em um amigo que confia em você para guiá-lo em uma decisão segura. A mensagem-chave deste capítulo é: elimine rótulos negativos da sua mente. Você jamais conseguirá vender para um aproveitador, você só consegue vender para outro ser humano quando conquista a confiança dele. Capítulo 5. A Lei de Girard dos 250. Neste próximo capítulo, Joe Girard introduz uma perspectiva matemática e assustadora sobre o impacto de cada interação com um cliente. Ele começa estabelecendo que, independentemente de como o vendedor se sinta ou de quão bem-sucedido ele seja, ele nunca pode se dar ao luxo de tratar mal alguém. O problema central abordado é a tendência dos vendedores de subestimar o poder de fogo de um único indivíduo irritado ou insatisfeito. Girard alerta que encarar clientes como meras interrupções ou chatos não é apenas rude, é um erro de cálculo financeiro que pode destruir uma carreira. Para explicar a origem de sua famosa lei, Girard narra uma experiência pessoal curiosa. Durante um funeral católico, ele perguntou ao agente funerário como ele sabia quantos cartões de missa imprimir para os visitantes. A resposta foi reveladora. A média de comparecimento era de 250 pessoas. Mais tarde, um diretor de funerais protestante e um dono de buffet de casamentos confirmaram o mesmo número mágico. A média de convidados para funerais e casamentos é de 250 pessoas. A partir disso, Girard formulou sua lei. Cada pessoa que você atende tem, em sua esfera de influência direta, cerca de 250 pessoas importantes o suficiente para serem convidadas para os eventos mais cruciais de sua vida. A lição que Girard imprime aqui é sobre a multiplicação exponencial da reputação. Ele demonstra matematicamente que, se você irritar apenas 2 pessoas por semana, não está perdendo apenas 2 clientes, está, ao final de um ano, potencialmente alienando 5.000 pessoas. A ideia central é que você não pode se dar ao luxo de ter um único inimigo, pois as pessoas conversam, pedem conselhos e compartilham experiências ruins. Portanto, tratar cada cliente difícil com respeito total não é uma questão de sentimentalismo, mas de sobrevivência e inteligência comercial. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca veja um cliente como apenas uma pessoa. Enxergue-o sempre como a porta de entrada para outras 250. E lembre-se de que fechar essa porta com hostilidade pode custar uma multidão de vendas futuras. Capítulo 6. Não entre para o clube. Aqui, Joe Girard identifica uma armadilha sedutora e fatal que aguarda todo vendedor: o clube ou a roda de conversa, que ele chama de dope ring ou bull ring.
O capítulo aborda o hábito destrutivo dos vendedores de se aglomerarem para discutir assuntos irrelevantes, o jogo de ontem, as reclamações sobre a esposa ou fofocas do escritório, em vez de trabalhar. Girard descreve como, todas as manhãs, essa confraria decide onde almoçar, tira cara ou coroa para ver quem paga o café e desperdiça horas preciosas reclamando da gerência ou trocando histórias que não geram um centavo. Ele cria empatia ao lembrar que todo vendedor novo começa produtivo, porque, sentindo-se solitário, ocupa-se trabalhando, mas, assim que entra para o clube e começa a socializar, seus números despencam. Para ilustrar o preço de rejeitar a mediocridade, Girard compartilha uma experiência brutal. Em seu primeiro emprego como vendedor, ele foi tão produtivo, vendendo 18 carros no segundo mês, enquanto os veteranos vendiam muito menos, que os outros vendedores se revoltaram, acusando-o de roubar clientes. O resultado? Ele foi demitido por perturbar a ordem do clube. A técnica prática que ele adotou no emprego seguinte foi radical: isolamento estratégico. Girard parou de almoçar com colegas, pois percebeu que almoçar com perdedores o ensinaria a perder. Em vez disso, ele usava o tempo que os outros gastavam jogando conversa fora para enviar correspondências ou fazer ligações, operando sob a filosofia de criar tantas oportunidades que, estatisticamente, algumas teriam que virar vendas. A ideia central de Girard é que a socialização no ambiente de vendas é inimiga da prosperidade. Ele ensina que o clube serve apenas para validar desculpas e compartilhar negatividade. Se você está ouvindo a piada de um colega, você não está prospectando. O autor enfatiza que o verdadeiro profissional deve tratar seus colegas com educação, mas nunca como parceiros de tempo livre. O tempo gasto no clube é tempo roubado da construção do seu próprio negócio. Para ter resultados extraordinários, você deve estar disposto a ser um estranho no ninho, alguém que troca a aprovação social dos colegas pela aprovação financeira e pelo sucesso. A mensagem-chave deste capítulo é: recuse-se terminantemente a participar das fofocas e pausas improdutivas dos colegas. A solidão no ambiente de trabalho é o preço que se paga para construir uma fortuna, enquanto os outros apenas reclamam da vida. Capítulo 7. O que você faz depois de vender para o seu tio Harry? Joe Girard aborda neste capítulo o momento de pânico que atinge todo vendedor novato. O dia em que a lista de amigos, parentes e conhecidos, o tal tio Harry, se esgota. A maioria dos vendedores começa vendendo para pessoas que querem ajudá-los, mas a carreira real só começa quando você precisa vender para estranhos que não devem nada a você. Girard toca na ferida da inércia, criticando os vendedores que ficam parados no salão esperando a vez de atender alguém que entra pela porta, deixando seu destino financeiro nas mãos da sorte ou do tráfego da loja. Para ilustrar como criar oportunidades do nada, Girard compartilha uma técnica de guerrilha que usou quando não tinha clientes. Ele arrancou 4 páginas da lista telefônica de Detroit, 2 brancas e 2 amarelas, e começou a ligar a frio. Ele descreve um roteiro audacioso. Ligava para um número aleatório, Sra. Kowalski, e dizia: "Só queria avisar que o carro que a senhora encomendou está pronto." Quando ela respondia confusa que não havia comprado carro nenhum, ele usava isso como gancho para manter a conversa, perguntar se estavam no mercado para um carro novo, descobrir quando o marido chegava e qual carro dirigiam atualmente. Com essa espionagem, ele transformava um número frio em um lead qualificado, anotando tudo para atacar no momento certo. A grande lição de Girard é que a prospecção deve ser um processo ativo e criativo de preencher os assentos da roda gigante, uma metáfora para o ciclo de vendas. Ele ensina que o telefone e a coleta de informações são as armas mais poderosas do vendedor. Não basta ligar, você precisa extrair dados: onde a pessoa trabalha, o que dirige, quantos filhos tem. Girard enfatiza que, mesmo que a pessoa não compre hoje, se você capturar a informação de que ela precisará de um carro em 6 meses, você já garantiu uma venda futura. O sucesso vem de criar um banco de dados próprio, independente do fluxo da loja. A mensagem-chave deste capítulo é: não espere o cliente entrar pela porta. Use o telefone como uma ferramenta de espionagem para descobrir as necessidades das pessoas e construa seu próprio estoque de clientes futuros antes que eles sequer saibam que querem comprar. Capítulo 8. Encha os assentos da roda gigante.
Neste capítulo 8º, Joe Girard nos apresenta uma das analogias mais visuais e poderosas de sua metodologia: a venda como uma roda gigante. O problema de muitos vendedores é que eles veem a venda como uma linha reta com fim, mas Girard ensina que ela deve ser um ciclo perpétuo. Ele pede para imaginarmos uma roda gigante onde o operador está constantemente preenchendo os assentos vazios. À medida que a roda gira, alguns passageiros, clientes que compraram, descem, deixando assentos vagos que precisam ser imediatamente ocupados por novos prospectos. O autor cria uma sensação de urgência e movimento constante, alertando que se você parar de colocar gente nova na roda, em breve estará girando no vazio, sem ninguém para colher no final do ciclo. Para ilustrar como manter essa roda sempre cheia, Girard retoma o exemplo de Steve Kowalski, o contato feito por telefone no capítulo anterior. Ele não é apenas um nome, ele é um passageiro travado em um assento específico da roda, pois Girard sabe exatamente quando ele precisará de um novo carro. Mas o autor vai além e sugere uma técnica prática e surpreendente para encontrar novos passageiros: olhar para quem você paga. Ele recomenda que você verifique seus arquivos de contas pessoais, o açougueiro, o barbeiro, o dono do posto de gasolina, e garanta que todos eles saibam o que você vende. A lógica é implacável. Se você contribui para o sustento deles, eles são os candidatos mais naturais para contribuir com o seu, preenchendo os assentos da sua roda gigante. A ideia central que Girard quer imprimir é a de que a prospecção deve ser um hábito onipresente, não uma tarefa isolada. Ele ensina que cada interação humana é uma oportunidade de jogar espaguete na parede para ver o que gruda. O objetivo não é apenas vender agora, mas garantir que, quando qualquer pessoa do seu círculo, ou do círculo deles, precisar do seu produto, seu nome seja o primeiro a surgir. Ele desafia o leitor a sair da passividade e transformar cada pessoa que cruza seu caminho, seja em um evento social ou pagando uma conta, em um passageiro em potencial, garantindo que o fluxo de oportunidades nunca seque. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca permita que sua roda gigante pare ou gire vazia. Transforme todos que você conhece e todos a quem você paga em prospectos, garantindo que para cada cliente que desce, compra, um novo já esteja subindo. Capítulo 9. A caixa de ferramentas de Girard. No 9º capítulo, Joe Girard abre sua caixa de ferramentas e revela que o sucesso não é abstrato, mas construído com equipamentos tangíveis e organizados. Ele apresenta seus instrumentos de batalha: o telefone, um sistema de arquivos meticuloso, o correio, seus cartões de visita e seus perdigueiros, bird dogs. O autor enfatiza que a memória é falha e que um vendedor sem um sistema de registro é um amador perdido. Ele descreve seus arquivos de clientes como seu bem mais precioso, guardados em cofres à prova de fogo, como se fossem joias da coroa, contendo não apenas nomes, mas a vida dos clientes, filhos, hobbies e aniversários, municiando-o para criar conexões emocionais reais, não apenas transações. Para ilustrar a onipresença necessária ao vendedor, Girard detalha sua estratégia agressiva com cartões de visita. Ele não usa cartões genéricos da empresa. Ele investe em cartões distintos com sua foto, garantindo que ninguém o esqueça. Sua técnica é de saturação total. Ele deixa cartões junto com gorjetas generosas em restaurantes, transformando garçons em divulgadores, e chega ao extremo de jogar punhados de cartões para o alto em estádios de futebol durante a comemoração de um touchdown. A lógica é simples e implacável. Onde há pessoas, há prospectos, e se você não está se anunciando a cada oportunidade, está invisível. A ideia que Girard martela neste capítulo é a da visibilidade intencional. Ele ensina que vender é um jogo de espionagem e presença. Suas ferramentas servem a um único propósito: garantir que, quando alguém pensar em comprar o que você vende, seu rosto e seu nome sejam a única opção mental disponível. Ele desmistifica a sorte, mostrando que ela é, na verdade, o resultado da aplicação constante dessas ferramentas, enviando cartões personalizados, mantendo contato por correio e garantindo que cada ser humano que cruza seu caminho saiba exatamente o que ele faz para viver. A mensagem-chave deste capítulo é: transforme-se em uma marca onipresente. Use suas ferramentas, arquivos, correio e cartões para garantir que ninguém em seu mundo jamais esqueça quem você é e o que você vende.
Capítulo 10. Fazendo eles lerem a correspondência. Joe Girard confronta uma realidade brutal do marketing moderno, a onipresença da junk mail, correspondência lixo. Ele observa que em muitos prédios de apartamentos existem latas de lixo estrategicamente colocadas ao lado das caixas de correio, onde anúncios são descartados sem sequer serem abertos. O autor redefine a velha regra de vendas que dizia: envie correio e você terá negócios, para envie correio e garanta que seja lido. Girard cria uma conexão com o leitor ao evocar a cena doméstica universal. Quando alguém chega em casa, a primeira pergunta quase sempre é: tem correio? Isso prova que as pessoas desejam receber notícias, mas elas querem algo que valha a pena olhar, não o lixo que é jogado fora imediatamente. Para vencer a barreira do descarte, Girard revela sua técnica de guerrilha postal. Ele envia 12 correspondências por ano para sua lista, mas com um toque de gênio. Cada envelope tem uma cor e formato diferentes, e nunca traz o nome da concessionária no lado de fora, despertando a curiosidade pura. O conteúdo não é uma oferta de promoção imperdível, mas uma mensagem suave como "Feliz Ano Novo, eu gosto de você", assinada por ele. Ele também evita estrategicamente os dias 1 e 15 do mês, dias de contas, garantindo que sua mensagem chegue como um respiro agradável em meio a cobranças, transformando seu nome em uma presença familiar e bem-vinda em cada lar. A lição que Girard transmite aqui é sobre a humanização da persistência. Ele ensina que o correio não deve ser usado apenas para vender produtos, mas para vender o vendedor como um amigo constante. Ao investir tempo e dinheiro para enviar mensagens personalizadas e disfarçadas de correspondência pessoal, você cria uma alavancagem emocional poderosa. O objetivo é que, ao longo do ano, o cliente veja seu nome tantas vezes associado a sentimentos positivos que, quando a necessidade de compra surgir, para ele ou conhecidos, seu nome seja a resposta automática e inevitável, gravada na mente dele não por pressão, mas por presença. A mensagem-chave deste capítulo é: transforme sua correspondência em um presente, não em um anúncio. Use envelopes coloridos, mensagens pessoais e evite datas de pagamento para garantir que sua carta seja a única coisa que o cliente realmente queira abrir ao chegar em casa. Capítulo 11. Caçando com perdigueiros. Bird Dogs. Joe Girard admite uma limitação humana fundamental. Ele é apenas um homem e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para contornar isso e superar qualquer outro vendedor, ele desenvolveu um sistema para multiplicar sua presença, recrutando o que ele chama de Bird Dogs, perdigueiros. O conceito é simples, mas executado com maestria. Transformar pessoas comuns, barbeiros, frentistas, cabeleireiros e líderes sindicais, em olheiros que lhe enviam clientes. O autor desperta o interesse do leitor ao mostrar que não é preciso fazer todo o trabalho pesado sozinho. Você pode ter um exército de pessoas trabalhando para você nas ruas, identificando oportunidades enquanto você está no escritório fechando negócios. A chave não é a sorte, mas um sistema de recrutamento ativo, onde qualquer um que lida com o público se torna um parceiro de negócios em potencial. Para ilustrar a eficácia do método, Girard usa o exemplo clássico do barbeiro. Enquanto corta o cabelo, o barbeiro ouve o cliente reclamar do carro velho. Em vez de apenas concordar, o barbeiro, treinado e motivado por Joe, sugere o nome de Girard e liga para ele imediatamente. A técnica prática que Girard ensina é a formalização desse acordo. Ele entrega uma pilha de cartões de visita e escreve no verso de cada um: vale $25, valor da época, que ele ajustava conforme a inflação. Mas o segredo não é apenas prometer, é cumprir religiosamente. Girard insiste que você nunca deve fazer um perdigueiro esperar pelo dinheiro ou pedir por ele. Assim que a venda é feita, ele envia o cheque ou entrega o dinheiro, muitas vezes colocando o dinheiro em um envelope transparente para que o receptor veja a recompensa instantaneamente. Isso condiciona o perdigueiro, pavlovianamente, a continuar enviando mais pessoas. A lição profunda deste capítulo é sobre a gestão da confiança e profissionalismo com terceiros. Girard alerta que um perdigueiro nunca deve tentar vender o carro ou discutir preços. A função dele é apenas encaminhar o cliente. Mais importante ainda, Girard ensina a integridade como ferramenta de manutenção do sistema. Se um cliente enviado por um perdigueiro não comprar,
você deve ligar para o perdigueiro e explicar exatamente o porquê. Se você não fizer isso, o perdigueiro pensará que você fechou a venda e embolsou a comissão dele, transformando um aliado em um inimigo que difamará sua reputação. Construir essa rede exige manutenção constante, honestidade brutal e generosidade calculada. A mensagem-chave deste capítulo é: não tente ser um lobo solitário. Construa um batalhão de olheiros remunerados em posições estratégicas e pague-lhes tão rápido e com tanta transparência que eles trabalharão mais para você do que para seus próprios chefes. Capítulo 12. Saber o que você está fazendo e por quê. Joe Girard abre este capítulo resgatando um dos clichês mais antigos e ridicularizados de vendas: planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. Ele admite que a frase soa cafona, mas afirma categoricamente que é o conselho mais valioso que existe. O problema central que ele ataca é a tendência dos vendedores de operarem por acidente, deixando seu destino financeiro nas mãos de quem eventualmente calha de atravessar a porta da loja. Girard cria um senso de urgência ao afirmar que você deve estar no comando de si mesmo e não ser uma vítima do acaso. Ele argumenta que o sucesso não exige que você se torne um fechador milagroso da noite para o dia. Exige apenas que você aumente a quantidade de oportunidades através de um planejamento deliberado. Se você vende para 50% das pessoas que atende e atende 2 pessoas, fará uma venda. Se atender 4, fará 2. A matemática é simples, mas a execução exige disciplina férrea para parar de contar com a sorte. Para ilustrar o trabalhar com inteligência, em vez de apenas trabalho duro, Girard compartilha sua rotina noturna inegociável, o replay do dia. Ao final de cada expediente, ele repassa mentalmente cada interação, cada venda feita e, mais importante, cada venda perdida. Ele não aceita a desculpa de que o cliente estava só olhando. Ele assume que errou e busca entender onde. Girard chega ao ponto de ligar para clientes que não compraram dele para perguntar honestamente o porquê, usando essa informação não para se lamentar, mas para ajustar seu plano para o dia seguinte. Ele também descreve sua rotina matinal. Antes de qualquer coisa, ele verifica sua agenda de compromissos para garantir que seu dia já comece com propósito, em vez de esperar passivamente que o movimento da loja dite sua produtividade. A ideia que Girard quer gravar na mente do leitor é que a atividade gera o resultado e o planejamento gera a atividade. Ele ensina que você deve decidir todas as manhãs exatamente o que vai fazer e então executá-lo obsessivamente. Se você planejou fazer 10 ligações e fez apenas 5, você falhou com seu plano. O autor enfatiza que saber o que você está fazendo, ter um plano e por que está fazendo, sua motivação e análise de erros, elimina a ansiedade e o tempo morto que matam a carreira de um vendedor. O profissional não espera o cliente, ele cria o fluxo de clientes através de ações planejadas, garantindo que ele esteja sempre jogando com as probabilidades a seu favor, transformando a venda em uma ciência previsível e não em um jogo de azar. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca comece um dia sem saber exatamente como ele vai terminar. Planeje seu trabalho rigorosamente e analise seus erros todas as noites, pois o sucesso é resultado de design intencional, não de acidentes felizes. Capítulo 13. Honestidade é a melhor política. Neste capítulo, Joe Girard confronta um dos estereótipos mais danosos da profissão: a ideia de que, para vender, é preciso enganar. Ele ataca frontalmente a tentação do ganho a curto prazo através da mentira, alertando que, embora seja possível enganar um cliente uma vez, o custo disso é a destruição total da sua carreira. Girard argumenta que a mentira exige uma manutenção exaustiva. Como diz o ditado que ele cita, um mentiroso precisa ter uma memória excelente para lembrar qual versão da história contou para quem. O autor cria empatia ao mostrar que o estresse de ser pego na mentira e o medo de atender o telefone, sabendo que um cliente enganado está do outro lado, não valem nenhuma comissão. Ele estabelece que a paz de espírito e a reputação sólida são os verdadeiros ativos de um vendedor rico. Para exemplificar a honestidade radical, Girard aborda como lidar com o pesadelo de qualquer vendedor de carros: o carro que vem da fábrica cheio de defeitos. Enquanto a maioria dos vendedores se esconde ou culpa a oficina quando um cliente volta furioso com um carro defeituoso, Joe faz o oposto. Ele se alia ao cliente. Ele descreve como, ao perceber que o carro é realmente ruim,
Ele não tenta minimizar o problema. Em vez disso, ele leva o cliente até o gerente de serviços e briga, muitas vezes aos gritos, pelos direitos do cliente, exigindo um reparo perfeito. Ao fazer isso, ele prova ao cliente: eu vendi o carro, mas não o construí. E agora estou do seu lado contra a fábrica. Essa atitude transforma uma crise de produto em uma prova inabalável de lealdade pessoal. A ideia central que Girard defende é que a confiança é a ferramenta de fechamento mais poderosa que existe. Ele ensina que, quando você é honesto a ponto de admitir um erro ou apontar que um produto não é adequado para o cliente, você elimina a necessidade de técnicas de venda futuras. O cliente para de desconfiar e passa a obedecer às suas recomendações. Girard enfatiza que a honestidade transforma o vendedor em um consultor confiável. Se você diz a verdade, nunca precisará se esconder. Seus clientes voltarão não pelo preço, mas pela segurança de saberem que, com você, não serão passados para trás. A mensagem-chave deste capítulo é: jamais troque sua credibilidade por uma comissão rápida. Assuma os problemas do cliente como seus e diga a verdade sempre, pois um cliente que confia em você vale mais do que 100 que apenas compraram de você. Capítulo 14. Encarando o cliente. Joe Girard abre este capítulo atacando o estereótipo visual do vendedor de carros, o homem com um terno de grife, sapatos italianos e uma aparência de quem carrega $1000 no corpo. Ele aponta que essa imagem, longe de impressionar, aterroriza o cliente médio da classe trabalhadora, que imediatamente pensa: esse cara vai arrancar meu couro para pagar o alfaiate dele. Girard aborda o problema da desconexão imediata causada pela aparência. O autor cria empatia ao validar a insegurança do comprador, que geralmente está se endividando para comprar um carro e se sente intimidado por um vendedor que parece um magnata financeiro fora de sua realidade. Para quebrar essa barreira, Girard revela sua técnica de camuflagem social e preparação do palco. Ele se veste propositalmente com camisas esporte e calças comuns para parecer um deles. Alguém que entende a economia doméstica de um trabalhador, evitando até esmaltes incolores nas unhas para não parecer afetado demais para um mecânico ou operário. Dentro do escritório, ele elimina distrações, esconde folhetos e tabelas de cores para evitar que o cliente se perca em detalhes e adie a decisão. Mas o golpe de mestre é a hospitalidade calculada para gerar obrigação. Se o cliente procura um cigarro, Girard oferece o maço inteiro e insiste que ele fique com ele. Ele oferece bebidas e até acompanha o cliente bebendo de sua própria garrafa de vodka, que na verdade contém água, para que ele se mantenha sóbrio enquanto o cliente relaxa. O custo é irrisório, mas o cliente se sente em dívida e obrigado a ele. A ideia central que Girard ensina é que a venda é uma performance de atuação e o escritório é o cenário. O objetivo de cada detalhe, da roupa simples aos prêmios na parede, que sinalizam competência e bons negócios, é desarmar o medo natural que o cliente tem de ser enganado. Ele ensina que você não deve intimidar o cliente com superioridade financeira, mas sim espelhá-lo para criar conforto. Ao fazer o cliente aceitar pequenos presentes, cigarros, bebidas, você ativa o gatilho da reciprocidade. Ele relaxa as defesas e se sente menos propenso a lutar contra você na negociação ou sair para procurar outro vendedor. A mensagem-chave deste capítulo é: vista-se e haja como um espelho do seu cliente para eliminar o medo, e use a generosidade calculada para criar uma dívida moral que o prenda a você antes mesmo de falar em preços. Capítulo 15. O cheiro como motivador de vendas. Joe Girard abre este capítulo com uma verdade visceral. A lógica não vende carros, a emoção sim. Ele retoma o velho ditado de vendas: venda o chiar do bife, não o bife, para introduzir sua arma mais letal, o cheiro de carro novo. Girard argumenta que, embora muitos clientes já tenham tido carros antes, a experiência de um carro novo, o brilho, o toque e, principalmente, o aroma inconfundível, é um afrodisíaco poderoso. O problema que ele ataca é a preguiça dos vendedores que acham que o test drive é perda de tempo, ou que tentam vender falando de especificações técnicas, quando deveriam estar vendendo a embriaguez sensorial que faz o cliente desejar a posse física do objeto. Para garantir que essa conexão emocional aconteça, Girard não convida para um test drive. Ele obriga. Ele sabe que muitos clientes têm medo de dirigir o carro novo porque sentem que isso criará uma obrigação moral de compra.
E é exatamente essa obrigação que Girard quer criar. Sua técnica é colocar o cliente atrás do volante a qualquer custo. Uma vez na estrada, Girard faz algo contra-intuitivo. Ele cala a boca. Ele recusa a abordagem tradicional de vender características enquanto dirige. Em vez disso, ele deixa o silêncio reinar para que o cliente sinta o carro, aspire o cheiro de novo e comece a falar. É nesse momento, intoxicado pelo aroma e pela sensação de novidade, que o cliente baixa a guarda e revela tudo o que o vendedor precisa saber para fechar o negócio. A ideia central deste capítulo é que a posse mental precede a posse financeira. Girard ensina que o cheiro de carro novo não é apenas um aroma, é o cheiro da vitória, da conquista e da mudança de vida. Ao forçar essa experiência sensorial, ele cria um contraste doloroso. Após dirigir o carro novo e sentir aquele cheiro, o cliente é obrigado a voltar para o seu carro velho, que agora parece uma lata velha e mal cheirosa. Esse contraste cria uma luxúria pela posse que supera a lógica financeira. O autor quer que você entenda que, se conseguir fazer o cliente se sentir dono do produto através dos sentidos, a venda deixa de ser um combate racional e vira uma necessidade emocional. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca tente vender com palavras o que pode ser vendido com sensações. Obrigue o cliente a experimentar o produto, pois o cheiro da novidade cria um desejo emocional e uma sensação de dívida que a lógica jamais conseguirá desfazer. Capítulo 16. Espionagem e inteligência. Joe Girard abre este capítulo redefinindo um termo padrão em vendas: qualificar o cliente. Ele rejeita a definição tradicional que serve para julgar se um cliente é elegível ou não para comprar, afirmando categoricamente que, para ele, todos são elegíveis. Em vez disso, ele prefere o termo militar: espionagem e inteligência. O problema que ele aborda é a desconexão frequente entre o que o cliente diz que quer, o que ele realmente precisa e o que ele pode pagar. Girard cria empatia ao mostrar que o papel do vendedor não é julgar, mas investigar profundamente para descobrir a verdade financeira e emocional do cliente, garantindo que ele não compre algo que não possa pagar ou que não o satisfaça. Para ilustrar como coletar essa inteligência sem parecer um interrogatório policial, Girard descreve sua técnica de agir como um gravador ligado que o cliente não percebe. Ele usa conversas casuais sobre o bairro onde o cliente mora ou a fábrica onde trabalha para estimar a renda e a capacidade de crédito, sem nunca fazer a pergunta direta e ofensiva: quanto você ganha? Outra técnica prática crucial que ele ensina é abandonar o bloco de notas em branco. Girard preenche as informações do cliente diretamente no formulário de pedido ou de crédito enquanto conversa. Assim, quando chega o momento do fechamento, não há uma pausa estranha para transferir dados. O pedido já está pronto, precisando apenas de uma assinatura, evitando que o cliente tenha tempo para repensar ou fugir. A ideia central de Girard é que a venda acontece na fase de inteligência, muito antes do fechamento formal. Ele ensina que o vendedor deve assumir a responsabilidade de decidir pelo cliente, pois muitas vezes o cliente não sabe o que é melhor para a sua própria situação financeira. Ao reunir informações suficientes, espionagem, você pode guiar o cliente para o produto que ele pode realmente manter, evitando devoluções ou arrependimentos futuros. A guerra da venda é vencida quando você sabe mais sobre as necessidades do cliente do que ele mesmo, permitindo que você prescreva a solução exata. A mensagem-chave deste capítulo é: deixe o cliente se revelar através de perguntas estratégicas e observação silenciosa. Quando você sabe o que ele precisa e pode pagar, ele mesmo se coloca na posição de ser fechado sem resistência. Capítulo 17. Retenha seus clientes. Joe Girard inicia este capítulo crucial abordando o erro fatal de muitos vendedores: a precipitação. Ele observa que a ansiedade leva muitos a empurrar a caneta na cara do cliente antes da hora, assustando-o. O capítulo define o fechamento não como um truque de mágica, mas como a consequência natural de um trabalho de inteligência bem feito. Girard estabelece que, se o cliente chegou até o escritório e o vendedor sabe o que ele quer e pode pagar, a venda já deveria ser assumida. O problema central aqui é transformar o desejo vago do cliente em um compromisso irrevogável, impedindo que ele saia pela porta com um "vou pensar", que na prática significa "vou comprar no concorrente".
Para ilustrar como eliminar a concorrência instantaneamente, Girard detalha sua técnica mais agressiva e eficaz: a entrega imediata. Ele não apenas pede um depósito em dinheiro, pedindo especificamente US$ 100 ou mais para testar a seriedade do comprador, mas faz algo ainda mais poderoso. Ele coloca o cliente dentro do carro novo e o manda para casa com ele agora, mesmo antes de toda a papelada do banco estar finalizada. A lógica é psicológica e social. Ao levar o carro para casa, o cliente o mostra para a esposa, os vizinhos e os colegas de trabalho. Depois de exibir o troféu, ele cria uma barreira emocional intransponível. Ele jamais devolverá o carro por causa de uma pequena diferença de preço, pois a vergonha social de ter que explicar por que devolveu o carro novo seria insuportável. A ideia que Girard quer gravar na mente do leitor é que a posse física é a ferramenta final de fechamento. Ele ensina que um cliente que está dirigindo o carro ou usando o produto deixa de ser um comprador pesquisando e passa a ser um dono. O autor argumenta que você deve assumir riscos calculados, como aceitar a palavra do cliente se o crédito parecer bom, para criar uma obrigação moral profunda. Quando você diz, sua palavra é suficiente para mim, e entrega o produto, você desarma qualquer defesa restante. O objetivo é tirar o cliente do mercado imediatamente. Enquanto ele tiver o seu produto nas mãos, ele não estará visitando outros vendedores. A mensagem-chave deste capítulo é: nunca deixe um cliente sair apenas com uma promessa. Tranque o negócio pegando um depósito substancial e, se possível, entregue o produto na hora. Spot Delivery, pois a posse física elimina instantaneamente qualquer desejo de procurar a concorrência. Capítulo 18. Vencendo depois do fechamento da venda. Joe Girard confronta um comportamento covarde e comum na indústria. O vendedor que se esconde no banheiro quando vê um cliente antigo entrando na loja com uma reclamação. Ele chama isso de suicídio profissional. O autor argumenta que a maioria dos vendedores opera sob a lógica de pegar o dinheiro e correr, acreditando que seu trabalho termina na entrega das chaves. Girard inverte essa lógica. Ele afirma que o verdadeiro trabalho e a construção da riqueza real começa no pós-venda. Ele cria empatia ao descrever a sensação de abandono que o cliente sente quando o carro novo quebra e o vendedor, que era tão simpático, agora finge que não o conhece. Para Girard, um cliente com um problema não é um incômodo. É a oportunidade de ouro para provar que a venda foi o início de uma relação, não um golpe. Para ilustrar como fidelizar através da crise, Girard detalha sua abordagem agressiva para resolver problemas, especificamente o temido carro defeituoso. A técnica prática que ele revela é o cultivo estratégico do departamento de serviços. Girard investe seu próprio dinheiro para agradar os mecânicos e chefes de oficina, oferecendo jantares, presentes e tratamento VIP a eles. Por quê? Para que, quando um cliente de Joe Girard chegue com um defeito, o carro seja atendido imediatamente, passando na frente de todos os outros. Ele pega o cliente pela mão, leva-o até o chefe da oficina e diz: "Cuide dele, ele é meu amigo." Ao fazer isso, ele transforma uma experiência traumática, o carro quebrado, em uma demonstração de poder e cuidado, transformando o limão azedo em um pêssego doce de lealdade. A ideia central deste capítulo é que o serviço pós-venda é a forma mais barata e eficaz de publicidade. Girard ensina que um cliente satisfeito com o carro conta para algumas pessoas, mas um cliente que teve um problema grave resolvido heroicamente pelo vendedor torna-se um fanático que grita seu nome para o mundo. Ele quer que você entenda que estar do lado do cliente significa brigar contra a fábrica e a burocracia da própria empresa se necessário. O ensinamento é que a lealdade não se compra com o produto, que qualquer um tem, mas com a proteção que você oferece quando as coisas dão errado. A mensagem-chave deste capítulo é: não se esconda dos problemas do cliente. Use o pós-venda para lutar por ele com unhas e dentes, pois converter uma reclamação em solução cria um vínculo emocional muito mais forte do que a própria venda original. Capítulo 19. Aceite toda a ajuda que você puder obter. Joe Girard começa este capítulo confrontando uma barreira física inevitável, o limite do tempo e da energia de um único homem. Ele narra como, em 1966, atingiu a marca impressionante de 614 carros vendidos em um ano, mas estava arrebentando seus miolos, ficando até tarde no escritório para cuidar da papelada e das chamadas telefônicas.
O problema que ele expõe é a mentalidade mesquinha de muitos vendedores que se recusam a gastar dinheiro para contratar ajuda, acreditando que devem embolsar cada centavo da comissão. Girard cria empatia ao descrever o esgotamento de quem tenta fazer tudo sozinho, desde o correio até a entrega do carro, e mostra que essa atitude não é economia, mas um freio de mão puxado em seu próprio crescimento financeiro. Para ilustrar a solução, Girard conta o momento decisivo em que seu contador lhe deu um ultimato. Ou ele gastava dinheiro contratando braços e pernas extras, ou estagnaria e morreria cedo. O autor implementou isso contratando primeiro estudantes para cuidar de suas correspondências e depois funcionários em tempo integral para saudar clientes, fazer test drives e verificar trocas. Ele introduz aqui a poderosa analogia do cirurgião. Um cirurgião de ponta não limpa seus próprios instrumentos nem prepara o paciente. Ele entra na sala apenas para operar, fechar a venda, onde está o dinheiro alto. Girard ensina a técnica de usar assistentes como agentes de inteligência que preparam o terreno e passam informações vitais sobre o cliente antes mesmo de Joe entrar na sala para o fechamento final. A ideia central que Girard defende é que o vendedor de elite deve encarar a contratação de equipe não como uma despesa, mas como um investimento de capital de alto retorno. Ele ensina que você deve se demitir das tarefas de baixo valor, como preencher formulários e manobrar carros, para focar 100% do seu tempo na única atividade que realmente gera riqueza, o fechamento. Ao pagar bons salários para que outros façam o trabalho braçal, você ganha alavancagem, permitindo que você atenda múltiplos clientes simultaneamente e compita apenas consigo mesmo, quebrando seus próprios recordes ano após ano. O dinheiro gasto com ajuda retorna multiplicado, pois evita que clientes vão embora por falta de atendimento e garante que você esteja sempre fresco para negociar. A mensagem-chave deste capítulo é: pare de tentar ser um herói solitário e exausto. Contrate e pague bem uma equipe para cuidar de tudo o que não seja vender, pois um cirurgião rico opera, não lava bisturis. Capítulo 20. Gastando e recebendo. Joe Girard começa o penúltimo capítulo desafiando a visão limitada que a maioria dos vendedores tem de si mesmos como meros empregados que recebem um contra-cheque. Ele introduz um conceito fundamental para a riqueza. Encare a si mesmo como um negócio autônomo, uma corporação de uma pessoa só dentro da concessionária. O problema que ele ataca é a mesquinharia. Muitos vendedores se recusam a gastar um centavo do próprio bolso para promover seus negócios, esperando que a empresa pague por tudo. Girard argumenta que essa mentalidade de empregado é o que mantém os vendedores pobres. Se você quer lucros de empresário, precisa ter a coragem de fazer investimentos de empresário, entendendo que dinheiro não gasto em crescimento é, na verdade, dinheiro estagnado. Para demonstrar onde esse dinheiro deve ser gasto, Girard detalha sua política de lubrificação das engrenagens. Ele gasta dinheiro levando os gerentes de banco e oficiais de crédito para almoçar em bons restaurantes. Por quê? Porque quando ele envia um cliente com crédito duvidoso, o gerente do banco se lembrará do almoço e fará um esforço extra para aprovar o empréstimo. Ele faz o mesmo com o pessoal de serviços e peças. Além disso, Girard usa a lógica tributária a seu favor. Ele lembra ao leitor que, como esses gastos são despesas de negócios, eles são dedutíveis do imposto de renda. Na prática, o tio Sam paga parte da conta. Ele ensina que é melhor gastar o dinheiro expandindo seu império e deduzir isso dos impostos do que entregar o lucro direto para o governo sem receber nada em troca. A ideia central deste capítulo é a eliminação da avareza estratégica. Girard ensina que você deve gastar dinheiro para comprar tempo e boa vontade. Seja pagando por presentes para perdigueiros, almoços para colegas que podem facilitar sua vida, ou equipamentos melhores para seu escritório, cada dólar deve ter um propósito de retorno, ROI. Ele quer que o leitor entenda que segurar o dinheiro por medo, ou economia porca, custa muito mais caro a longo prazo, pois você perde a velocidade e a preferência que o investimento financeiro compra dentro e fora da empresa. A mensagem-chave deste capítulo é: pare de agir como um funcionário que economiza salário. Haja como um empresário que reinveste agressivamente seus lucros em relacionamentos e eficiência, usando as leis fiscais a seu favor para crescer. Capítulo 21. Não há um fim. Joe Girard encerra sua obra destruindo a fantasia de que existe uma pílula mágica ou uma fórmula secreta
que, uma vez descoberta, resolve tudo. Ele alerta o leitor que, se chegou até aqui procurando palavras místicas para recitar no espelho, perdeu o ponto central. O autor estabelece que a venda é um processo contínuo que exige o uso ininterrupto de recursos mentais. Não existe um último capítulo onde se descansa. O sucesso não é um destino onde se estaciona, mas um ciclo que recomeça todos os dias. Ele reforça que, embora tenha saído da deriva para o topo do mundo, o processo de plantar e colher nunca pode parar. Para provar que sua filosofia de tratar todos como valiosos, a Lei dos 250, funciona até nas piores situações, Girard exemplifica como lida com clientes de crédito ruim. Em vez de descartá-los, ele vê neles a sua própria história de recuperação. A técnica prática que ele ensina é como conseguir um consignatário, fiador. Ele pede ao cliente que traga seu melhor amigo, e em vez de pedir friamente uma assinatura, ele apela para a honra e a amizade. Seu amigo precisa de ajuda para se reerguer, assim como eu precisei. Ele coloca o fiador em uma posição onde recusar seria uma traição à amizade, fechando vendas que outros vendedores considerariam lixo e criando uma lealdade feroz no processo. A mensagem final de Girard é visceral. O sucesso é acessível a qualquer um, mas exige um querer desesperado. Ele revela que o segredo de sua energia inesgotável foi a canalização da raiva. Em vez de deixar que os abusos e a descrença de seu pai o destruíssem, ele usou cada não e cada trauma como combustível. Ele ensina que você deve converter seus sentimentos negativos ou seu passado difícil em uma força construtiva. Cada venda que ele faz é uma vitória pessoal contra o passado, provando que ele tem valor. O autor desafia o leitor a encontrar sua própria motivação profunda e usá-la para transformar a venda em uma cruzada pessoal de vitória. A mensagem-chave deste capítulo é: não procure segredos, procure motivação. Transforme suas feridas passadas em combustível para o futuro e lembre-se de que o jogo das vendas nunca termina, ele apenas recomeça a cada manhã com novas oportunidades. Conclusão: o livro Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um transcende o status de manual de vendas para se tornar um guia de engenharia de vida. O livro desmistifica o vendedor nato e prova que o topo é alcançável através de um sistema rigoroso de agricultura, plantio constante, prospecção, cultivo, relacionamento, bird dogs e colheita, fechamento. Joe Girard ensina que a riqueza não vem da sorte, mas da aplicação matemática da Lei dos 250, tratando cada ser humano não como uma transação isolada, mas como a porta de entrada para uma comunidade inteira. O que fica para o leitor é a convicção de que, com honestidade estratégica, trabalho planejado e um desejo ardente, é possível transformar uma vida de escassez em uma carreira de recordes mundiais. O método é claro, a única variável que falta é a sua vontade de aplicá-lo. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Temos o link direto na descrição do vídeo. Nada substitui a experiência direta com a obra na íntegra. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Até a próxima!